nessa tarde. The topic is going to be on raising Christian children in a secular world. O nosso tópico vai ser criando filhos, né, em um contexto secular, né? And I have really good news for you guys. Eu tenho boas notícias para vocês. Because this morning we asked our son, Andrew, Porque nessa manhã eu perguntei para o nosso filho, o Andrew, who's upstairs teaching right now, quem é que está lá em cima ensinando agora, what is it that we did in raising him that helped him keep his faith? o que ajudou o Andrew, né? O que nós fizemos para ajudá-lo na sua criação, né? O que nós fizemos para ajudá-lo? Nós fizemos essa pergunta para ele. And he simply said, E ele simplesmente disse isso: you moved me to Brazil. vocês me trouxeram para o Brasil, me mudaram para o Brasil. You're already in Brazil. Vocês já estão no Brasil. There's a secret there. E tem um segredo aí em estar aqui no Brasil. Actually, I think the secret was moving as a family. Eu acho que o segredo foi mudar para o Brasil como uma família, né? Now, you guys are probably very familiar with the verse in Proverbs 22. E eu creio que vocês estão bem familiarizados com aquele versículo lá em Provérbios, capítulo 22. It's verse 6, É o versículo 6, and it says, train up a child in the way he should go, e diz assim, and when he is old, he will not depart from it. que diz assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desvie dele. Real simple. Bem simples. Train the child up in the way they should go, Ensina a criança no caminho que ela deve ir. and they won't depart from it. E elas não vão, depois que elas crescerem, elas não vão abandonar esse caminho. The question is, A pergunta é: what kind of training is that? que tipo de treinamento é esse? And what is it that they won't depart from? Qual ensinamento é esse do qual eles não querem, né, deixar, eles não querem abandonar? So many people will quote that verse and say that's the secret. Muitas pessoas vão citar esse versículo, né, e vão dizer assim: esse é o segredo. But they won't tell you what it means, Mas eles não vão te explicar o que isso significa. because it's a very specifically vague verse. Porque é um versículo assim muito vago, né? As pessoas não conseguem compreender claramente o que significa isso. But it is true in the context it was written. Mas é verdade no contexto no qual foi escrito. To the Jewish nation Para a nação de Israel, né, dos judeus, who lived the Old Testament. que viveu o Antigo Testamento. The law they lived under was the law God gave them. Aquela lei na qual eles viviam, a lei foi, né, foi a lei que Deus deu para eles. So as the children were taught God's law, they were taught God's ways. Então, ao as crianças serem ensinadas, né, o caminho, elas eram ensinadas o caminho de Deus. For us, that's more difficult. Para nós é mais difícil. I don't think there's anyone in this room Eu não creio que haja alguém aqui nesse, né, aqui no nesse lugar onde a gente está agora aqui, no salão, my wife and I included, eu e minha esposa incluídos nisso que eu estou falando, that have taught our children que tenha ensinado seus filhos all 613 commandments. todos os 613 mandamentos. So the Jews had 613 commandments, Então os judeus eles tinham 613 mandamentos. and they would have been raised up knowing these rules. E eles cresceram conhecendo cada um deles, essas regras, né? Does that seem like a lot of rules? Parece muitas regras, 613. This is group participation. You can nod your head or you can shake it. Isso aqui vai ser eu quero uma participação de vocês, né? Não quero só mexer na cabeça, sim ou não. Eu quero que vocês me respondam isso também. É muito. 10 is already a lot. So just out of curiosity though, Então uma questão curiosa aqui, né? how many laws do you guys live under today? Quantas leis vocês vivem? Quantas leis vocês têm hoje, né? Pela qual vocês vivem? Less than 613? Menos do que 613 leis do qual vocês seguem?
614? Talvez mais, 614 leis que vocês seguem. In Brazil, No Brasil, federal law, leis federais, state law, leis estaduais, local law. leis locais. If you happen to be in a condominium, there are rules. Se você mora, né, num condomínio, tem certas regras. There's probably over a million. Provavelmente, mais de 1 milhão de regras. Se você for contar todas as regras pela qual você tem que viver todos os dias, né, em todos os lugares que você vai. So 613 is pretty easy. Então, 613 é fácil, considerando essas outras tantas, né? Because in Brazil, they have laws for everything. Porque no Brasil eles têm leis para tudo, para tudo. And even where they don't have laws, they have regras. E até onde não há uma lei para aquilo, mas há uma regra para aquilo. Não é uma lei, mas é uma regra. Rules and rules and rules. Regras, regras, mais regras. What's sad is E o triste disso, we teach our kids those rules, a gente acaba ensinando nossos filhos também todas essas regras. but we don't teach them God's rules. Mas nós não ensinamos as regras de Deus para eles. That's common throughout the world. Isso é comum, né, ao redor de todo mundo. Are you guys familiar with Job? Vocês têm familiaridade, né, com Jó, o livro de Jó? So, he was a very famous individual who had a very difficult time by being very good. Ele foi um indivíduo, né, que era um homem muito bom, mas que teve muitas dificuldades, né, mesmo sendo uma pessoa muito boa. Ele passou por muitas dificuldades. But Job, Mas Jó, he had 7 sons and 3 daughters. ele teve 7 filhos e 3 filhas. And when his children would get together E quando os filhos dele, né, se reuniam, and they would have a celebration, e eles tinham uma festa lá, uma celebração, after they were done, depois de acabar a festa, Job would offer sacrifices for them. Jó, o que ele fazia era oferecer sacrifício por cada um deles. He said they might have sinned against God. Ele pensava assim: eles devem ter pecado contra Deus, então eu vou oferecer sacrifícios. And just in case they did, E no caso, né, deles terem feito, I'm going to offer a sacrifice so that God will not hold that against my children. eu vou oferecer sacrifícios para que Deus não os puna. Job was so concerned about his children's relationship with God Jó estava tão preocupado, né, com o relacionamento dos filhos dele com Deus, that he intervened in their lives, que ele interveio na vida deles, even when they were adults. mesmo depois deles já serem adultos. Raising children doesn't stop. Criar filhos nunca não para depois que eles crescem. When they leave home, Depois que eles, né, vão embora de casa, depois que eles saem de casa, não está acabado aquilo ali. when they get married, Depois que eles casam, when they have their own children, quando eles já têm os seus filhos também, and they come back to you and say, I'm sorry, I understand now. aí eles vêm para você e dizem, né, assim, não, agora eu entendo, né, eu entendo. Depois que eles têm os filhos dele, aí que eles começam a entender um pouquinho o que é. A parent who loves their child does it always. O pai que ama o seu filho, ele sempre faz isso, ele sempre se preocupa com o seu filho. And that's what we see in Job. E é isso que nós vemos aqui no livro de Jó. He moved from training the child in the way that they needed to grow up Ele passou, né, dessa parte de ensinar e criar os filhos no caminho do Senhor, to being a part of their life and making sure they maintain their relationship with God. então ele criou os filhos no caminho do Senhor, mas agora, mesmo depois dos filhos grandes, ele ainda continuou intervindo na vida dos filhos. Ele não deixou, né? Ele continuou ainda envolvido na vida dos filhos. Now, in the United States, Nos Estados Unidos, when a child goes off to college quando um jovem vai para a faculdade or to university, ou para a universidade, they start questioning their faith. eles começam a questionar a fé deles, né? É um momento de questionar a fé. And eventually, many of them turn away from their faith. E infelizmente muitos acabam deixando a sua fé depois que vão para a universidade ou para a faculdade.
I've seen the same thing in Brazil. E eu tenho visto, né, o mesmo acontecer aqui no Brasil também, né, a mesma situação. They're able to leave the support of their home Eles não dependem mais de casa, né, eles agora são mais independentes, saíram de casa. and they start accepting different worldviews. E aí eles começam a aceitar visões de mundo diferentes. And there are very few parents E poucos pais, that will intervene in the life of their child at that stage. há poucos pais, né, muito poucos pais que realmente intervêm, né, na vida dos filhos. Now, it's hard to do at that stage É claro que é difícil, depois que o filho já está grande, você tentar intervir, eu sei disso. because they're more of a friend than they are a child. Porque você acaba se tornando mais um parceiro, um amigo do que, né? Você não olha mais, ele não é mais uma criança, ou ela não é mais uma criança. But what we see in Job's life Mas nós vemos isso na vida de Jó, is that desire for his children esse desejo que ele tinha pelos filhos, né? Que os filhos tivessem esse relacionamento, to have a continual and ongoing relationship with God. que eles continuassem a ter este relacionamento contínuo com Deus. Now, for those of you that are familiar with Job, Então, para aqueles de vocês que já conhecem essa história de Jó, da qual eu estou falando, you know that in the next chapter, God takes all of Job's children from him. você sabe que no capítulo seguinte, Deus, ele tira todos os filhos de Jó da vida dele. Job did not know how long he had with his children. Jó, ele não sabia, né, quanto tempo que ele ainda tinha com os seus filhos. He didn't know if it would be for the rest of his life Ele não sabia se ele teria os seus filhos para o resto da vida dele or if it would be tomorrow. ou se ele os perderia amanhã. Ele não sabia disso. In Job's case, his children went to God before he did. E no caso de Jó, os filhos dele passaram para a eternidade antes dele, foram estar com Deus antes dele. But Job knew in his heart Mas Jó, ele sabia no seu coração that he had done everything in his power que ele fez tudo o que ele podia, tudo aquilo que estava, né, na sua força, isso ali, né, no seu alcance. so that when his children arrived before God, they would be prepared to meet God. Para que ele fez tudo o que estava no seu alcance, para que quando seus filhos chegassem no momento de partir, eles estivessem prontos para estar com Deus, estar diante de Deus. So being a parent for Job never stopped. Então, ser pai para Jó nunca teve um ponto onde parou, né? Mesmo depois que os filhos cresceram, ele ainda continuava com essa preocupação. Another example of a parent that I want to give you Um outro exemplo de pais que eu quero dar a vocês is probably the mother who had the most difficult child in the world. é da mãe que talvez seja a mãe que teve o filho mais difícil do mundo de se lidar. And I'm not talking about you, Eu não estou falando sobre você, and I'm not talking about my wife. eu não estou falando da minha esposa. They know Josh. Eles conhecem o Josh, eles conhecem. I'm talking about Mary. Eu estou falando sobre Maria. Mary had Jesus, Maria teve Jesus, not by choice, não por escolha, but by acceptance. mas por aceitação. She had a very difficult life. Ela teve uma vida muito difícil. I don't know if you've read through the Gospels and actually really tried to put yourself in what Mary experienced. Não sei se você já leu os evangelhos e você já se tentou se colocar no lugar de Maria. But everything that happened to her was very difficult. Tudo que aconteceu com Maria foi realmente muito difícil. She was young. Ela era jovem, She had a fiancé, ela tinha um noivo and God said, e Deus disse: "You're going to have the Messiah." você vai gerar o Messias. And instead of arguing with God, she basically said, "Okay." E ao invés de ela ficar ali discutindo com Deus, ela simplesmente disse: tudo bem. And if you read the story closely, E se você prestar atenção, né, ler a história com bastante atenção, real quickly after she got that news, bem após ela receber essa notícia, she went to go live with Elizabeth. ela foi morar com Elizabeth. So,
One day she's in Nazareth. Um dia ela está aqui em Nazaré, She's not married. não é casada, She's not pregnant. ela não estava grávida And then she basically runs away. e ela simplesmente foge. She goes to her cousin or to her relative. Ela vai até a parente dela, né, a prima dela, And God actually prepared the way for her. e Deus, na verdade, já tinha preparado, né, a situação ali para ela. Deus foi adiante dela. Because in the midst of probably all the confusion and the emotion she's going through, Porque ali no meio de toda aquela confusão, aquela mistura de emoções que ela estava sentindo com tudo aquilo que estava acontecendo, we read that when Mary knocks on the door, nós lemos que quando Maria ela, né, vai lá e bate na porta, the Holy Spirit comes on Elizabeth. o Espírito Santo vem, né, a Elizabeth, So as they start talking as women do for hours and hours, e ao elas começarem a conversar, né, geralmente como mulheres fazem por horas e horas, elas não param de falar, né, estão ali, não, sorry, estou brincando aqui. for days and days, Dias e dias elas estavam conversando ali, não, né? Mary's talking to somebody that's filled with the Holy Spirit. Mary? Mary is Oh. speaking with someone who's filled with the Holy Spirit. Maria estava conversando com alguém que estava cheia do Espírito Santo. So there's not anger. Não teve nenhum, né, não teve ali uma raiva nem nada, né, nenhum, There's not gossip. não teve nenhum tipo de fofoca, não era uma fofoca. Elizabeth edifies and encourages Mary through the difficult times she's going through. Então Elizabeth, ela vem a Maria e ela a conforta, né, ela encoraja a Maria. I want that kind of friend. E eu quero esse tipo de amigo, né? When I'm going through a hard time. Quando eu estou passando por uma situação bem difícil na minha vida, After Mary's done with Elizabeth, she's 6 months pregnant. e aí depois, né, que Maria já estava já com 6 meses ali, depois de ter passado esse tempo com Elizabeth, 6 meses grávida. She goes back to Joseph. Ela volta a José, At 6 months, it's obvious she's got a baby. e com 6 meses, né, já dava para ver claro que ela tinha um bebê. So Joseph meets someone that he hasn't seen in 6 months, Então José encontra com Maria depois de 6 meses and he can tell something's not the same. e ele percebe que tem algo diferente aí. It's not a secret. Não é mais segredo, né? Ela não tem como esconder que ela está grávida, né? Depois de 6 meses já dá para ver. Joseph chooses to divorce her, Então José ele decide se divorciar, né, de Maria. and God intervenes and says, "No, this is your wife." Mas aí Deus vem, ele intervém e diz assim: não, essa é sua esposa. Now, I don't know for you that are husbands, for those of you that are husbands, Eu não sei para vocês, né? Vocês que já são maridos, né, casados. there's been a point in time that you've been very upset with your wife. Há um momento onde você se realmente fica muito nervoso com a tua esposa, sabe? Uma situação que você uma situação de conflito muito difícil. Sometimes it would be nice to have an angel come along and say, "I made her that way." Às vezes, né, seria bom, né, ter um anjo nesse momento vindo até você e dizer assim, não, eu a fiz desse jeito, né, e vindo e confortando você. The way you love me and serve me is by taking care of her. A maneira com que você me ama, né, com que você tem demonstra o seu amor por mim, é tomando conta também da sua esposa, tomando conta dela, da maneira que ela é. So Joseph takes on that responsibility, Então José, ele assume aquela responsabilidade and 12 years later, e 12 anos depois, they lose Jesus. eles perdem Jesus de He vista. doesn't really run away, they ran away. Na verdade, não é que Jesus ele fugiu. Eles é que perderam Jesus. Eles não estavam encontrando onde é que ele estava. So his family goes to Jerusalem for the Passover, Então a família dele, né, foi até Jerusalém no período da Páscoa. and after Passover, E depois da Páscoa, they all return, eles voltaram and Jesus stayed. e Jesus ficou lá em Jerusalém. Jesus was either such a good child that Mary didn't miss him, Ou Jesus, was such a good and well-behaved child
Ou Jesus, né, ele era um garoto assim muito bem comportado, or Mary trusted Jesus that he would stay with the family. ou Maria, né, realmente confiou em Jesus, queria ficar ali com a família, né, queria ficar junto deles, que ele não ia se perder. That they didn't realize that he was gone. E eles não perceberam, né, não se atentaram para o fato de que ele não estava junto com eles ali na caravana, voltando para casa. So they had to go back to Jerusalem to find Jesus. Então, eles foram, né, voltaram para Jerusalém para encontrar Jesus, para procurar por ele. And they looked everywhere for him. E eles olharam, buscaram ele em todos os lugares lá de Jerusalém. And they didn't find him. E eles não acharam. And it took them 3 days. E levou 3 dias para eles, 3 days 3 dias, before they found him. antes de encontrá-lo. Jerusalem's not that big. Jerusalém não é uma metrópole, né, tão grande assim. It takes maybe, an hour and a half, 2 hours to walk from one end to the other. Talvez leve 1 hora e meia para atravessar Jerusalém, né? Vamos dizer assim. So during that time, Jesus was not hiding from them. He was in the temple. E durante aquele momento, Jesus não estava se escondendo deles, né? Ele estava lá no templo. And what's very interesting to me E o que é interessante para mim is when Mary and Joseph found Jesus. é quando José e Maria encontram Jesus. There's a conversation that takes place that is very representative of parents and children. Eles têm uma conversa com Jesus que representa bem, né, essa conversa entre pais e filhos. And it's in Luke chapter 2, E está lá em Lucas, no capítulo 2, starting in verse 49. começando no versículo 42, 49, não, 49. So just imagine a teenager saying this. Então, imagina só um jovem, né, um adolescente dizendo isso. So it says, Jesus said, "Why were you looking for me?" Jesus disse o seguinte: por que vocês estavam me procurando? Didn't you know I had to be in my Father's house? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? But they did not understand him. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. For those of you that have teenagers, you understand what Mary and Joseph are going through. Então, para vocês que têm adolescentes aí, vocês entendem o que Maria e José estão passando nesse momento, né? At times, teenagers can be very difficult to understand. Tem momentos que adolescentes é bem difícil de você compreender, né? Entendê-los, né? They don't communicate clearly, Eles não se comunicam claramente. and they assume that you know what they're thinking. E eles pensam assim, eles assumem que você sabe o que eles estão pensando, que você conhece o pensamento deles. So while this is happening, E enquanto isso está acontecendo, Jesus is explaining to them something they should know. Jesus está explicando algo para eles que ele deveria to them or for him? He was explaining something to him. Something they should know. Oh, tá. Jesus está explicando algo que eles deveriam saber. I mean, Mary understood that Jesus was not from Joseph. He was from God, and the temple is God's house. Maria sabia, né, que Jesus não era descendente de José fisicamente, né, mas ele era descendente de Deus, ele veio do próprio Deus. But instead of arguing with Jesus, Mas ao invés de discutir com Jesus, or instead of Jesus arguing with his parents, e ao invés de Jesus discutir com os seus pais, it simply continues. simplesmente continua aqui no versículo. He went down to Nazareth with them and was obedient to them. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. So, I don't think that means that Jesus was disobedient before them. Eu não acho que o que quer dizer isso é que Jesus, antes disso daqui, ele era desobediente. Não é isso que está querendo dizer aqui. But it's very clear as a teenager, during those difficult transitional years, Jesus obeyed his parents. Mas é muito claro, né, que mesmo Jesus, durante esse período da sua adolescência, ele era um adolescente obediente aos seus pais. This is actually one of the verses that we taught our children. Esse, na verdade, é um dos versículos que nós usamos para ensinar os nossos filhos. So for our boy's 12th birthday, Então, para o aniversário de 12 anos de idade do nosso filho, I would take them away for a weekend.
para todos eles, né? Eu passo uma semana com eles. Eu vou, né, faço uma viagem de uma semana com eles. And we went to San Diego E nós fomos até San Diego, in California. na Califórnia. And I would walk them through this verse. E, These verses. e aí eu ando com eles, né? E vou comentando sobre esses versículos que a gente acabou de ler aqui. And explain to them, E explico para eles: you're about to get very smart. você está a ponto de se tornar muito inteligente. And your mom and I are about to get really dumb. E eu e a sua mãe estamos num ponto de se tornar meio, assim, não é burrinhos, né? Mas não tão inteligentes, tão, né? Que nem você, assim. You will think we should understand things. Você pensa que, né? Você já entende as coisas, That are very simple for you to understand. as coisas que, né? Coisas que são difíceis, mas que você para você acha que você já compreende tudo. And we won't understand. E você já compreende certas coisas e nós não sabemos dessas coisas. A gente não compreende, mas você sabe. Which is okay. Ok, tudo bem. Because Jesus had the same problem with his mom. Porque Jesus, né, teve o mesmo problema com os pais dele. Então eles acham assim. But you need to be like Jesus. Mas aí eu falo para eles, então tudo bem. Se você pensa assim, você também tem que ser como Jesus. Even though you don't understand us, Ainda que você não entenda a gente, né? you still need to be obedient. Você precisa ser obediente. That's the responsibility of a child. Essa é a responsabilidade de um adolescente, né, de um filho. And our responsibility is to care for you. E a nossa responsabilidade é cuidar de você. And that actually is one of the main things that they remember from their childhood. E essa é uma das principais coisas que eles vão sempre se lembrar da adolescência deles, né, da infância deles. Esse momento que a gente passou com eles. So, with that, I will turn it over to my wife. E agora eu vou passar para minha esposa, né, depois de And we will give you a break. e nós vamos dar um descanso agora para o Everton. Either way. Tá, então, falar em português. E... Oi. Olha, é interessante isso, né? Essa parte que a gente está fazendo, porque, assim, nós conversamos sobre o que a gente ia fazer, mas não em detalhe. Então, é interessante, e a gente fez isso de propósito. Porque eu acho que é importante que a gente vê que com pais, né, tem dois pontos de vista, né? Tem o ponto de vista do pai e tem o ponto de vista da mãe. Então, o que foi importante para ele, de uma certa forma, para mim, outras coisas que foram importantes. E eu quero também dizer outra coisa, que só porque a gente está dizendo coisas aqui, não quer dizer que esses pontos, que pelo menos que eu vou falar, tem muitos pontos na Bíblia, né? Sobre criar filhos, como a gente precisa agir, como a gente precisa caminhar na nossa vida, né? E a gente pode mostrar aos nossos filhos isso. A outra coisa que eu vou dizer várias coisas, na verdade, mas que nós só tivemos filhos e não filhas. Então, eu não tenho filha. E eu sempre agradeço a Deus, na verdade, que eu não tive, porque por causa de muitas coisas que aconteceram em nossa vida ao passar desse tempo com nossos filhos. Uma das coisas que aconteceu quando a gente estava nos Estados Unidos e a gente estava aprontando para vir para cá, a gente tinha que mudar fora da nossa casa. Pelo menos foi a maneira em que nós fizemos isso. Vocês estão familiar com essa ideia de missionários e como que eles têm que arrecadar o dinheiro para poder sobreviver como missionário, né? Não sei, porque antigamente, pelo menos, não era uma ideia estrangeira, né? Porque o próprio Brasil não
enviava missionários, mas agora tem muitos missionários que vêm do Brasil, que conseguem entrar em outros lugares que outras pessoas não conseguem. Enfim, então, para a gente, o meio que a gente arrecadou o dinheiro para conseguir vir para cá, né, assim, mensalmente, né, as pessoas davam dinheiro para a gente poder vir e viver aqui no Brasil. Então, o que a gente fez? Com nossa família, nós saímos da nossa casa e nós entramos num RV, Recreational Vehicle. Sabe o que é isso? Um trailer. Um trailer que a gente podia ir visitando igrejas ou outros lugares, entendeu? Ou seja, a nossa casa, agora a gente vivia dentro desse trailer. E o tamanho desse trailer era mais ou menos a metade desse palco aqui. Isso era a nossa casa, entendeu? Por 5 pessoas. E a gente viveu num espaço assim, que tinha lugar para dormir, tinha um banheirinho, tamanho mais ou menos de 2 desses quadros aí, né? O tamanho do banheiro. Então imagina com menina, com adolescente, uma jovem, num banheiro desse tamanho. Então eu fiquei muito feliz que eu tinha filhos, porque os filhos não reclamavam sobre a situação de ter um espaço pequeno. Então, por 2 anos e meio, em 3 anos, nós vivemos nesse trailer por 2 anos e meio. A gente visitava, assim, ia para nossa casa para pegar umas coisinhas, sei lá, né? Mas daí nós alugamos nossa casa depois, e daí não dava para voltar. Daí tinha que ficar nesse trailer. Enfim. Então, eu não tinha filhas. Então, eu não sei, assim, de modo... eu não estou familiar, não sei se é essa palavra que eu devo usar, né? Com filha. Então, assim... Mas eu tenho experiência de ensinar, né, meninas. Então, eu tenho essa experiência. Fui professora também, eu ajudei a escola dominical, essas coisas assim. Então, tinha coisa que eu falava, né, que não dava certo. Porque eu respondia o jeito que eu ia responder para um menino, né? Então, por exemplo, tinha um caso que uma menina pequena, eu estava ensinando crianças de 3 e 4 anos, e tinha uma menina, e eu conhecia a mãe muito bem, graças a Deus, e ela começou a chorar. Eu estava contando uma história, ela começou a chorar. Eu olhei para ela e falei, por que você está chorando? E ela... eu vou falar em inglês. She hurt my feelings. Machucou. A minha amiga machucou meu coração. Você vai estar bem. Vamos continuar a história. Daí ela começou a chorar mais. E eu, o que eu fiz? Porque para menino você pode falar isso. Vamos, vai adiante. Não precisa ficar chorando mais não, né? Mas para menina... Então, eu aprendi uma lição naquele dia, né? Que eu preciso ter eu preciso guardar minha palavra, o que eu digo um pouquinho, né? Mas foi interessante. Tá bom, eu tenho mais ou menos 4 pontos que eu gostaria de compartilhar. A primeira coisa, se você quiser abrir em Malaquias. Está aqui no português, só que não estava aberto. É Malaquias 2:15. Deixa eu ver se eu consigo achar. Se alguém achar, já pode ler em voz bem alta. Malaquias 2:15. Eu quero só pegar uma parte dessa frase aqui que a gente leu, né?
E por que um só? Porque ele, Senhor, né, desejava... peraí. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Tinha uma notinha aqui, deixa eu ver. Aqui a minha diz assim: e o que ele buscava? Uma descendência de Deus. Ou seja, filhos que seriam crentes, né? Ou que buscavam a Deus, né? Então, mesmo que isso faz uma outra parte, isso na verdade faz parte dos pais, né? Assim, os pais deveriam ficar juntos para que poderia ter filhos que são tipo sagrados para Deus, que buscam a Deus. Mas eu acho isso importante, né? Que os pais, quando a gente está como é que eu digo raising children? Criando isso. Quando a gente está criando nossos filhos, né? Os pais precisam ser unidos. Então, isso também afeta a maneira em que a criança cresce, né? Se um pai faz uma outra coisa e a mãe faz a outra, o filho vai ficar, né? O que está acontecendo, né? Agora, tem casos, e eu sei, eu reconheço isso, tem casos que, claro, nós temos divórcio, né? Tanto no mundo como na igreja, né? Também. Tem casos em que um dos pais pode morrer, né? E daí só fica um, né? Tem muitos casos diferentes, em que os pais não ficam juntos, né? Então, eu reconheço isso. Mas, então, nesse caso, estou falando, né, dos pais que estão juntos, casados. Deus criou isso, marriage institution, instituiu, né, essa coisa assim, pro homem e a mulher ser casado. Mas eu só queria pegar esse ponto, né, que os pais precisam ser unidos. Se os pais não são unidos, é muito mais fácil a criança, né? Ah, não, mas o pai falou isso. Ah, não, mas a mãe falou isso, né? Daí agora fica aquela, né? Tá bom, segundo ponto que eu tenho é em 1 Timóteo 4:16. 1 Timóteo 4:16. Se alguém tiver aí, pode ler. Ok. Então, eu vou ler aqui só para o resto de vocês, se vocês não conseguiram ouvir. A minha versão é do NVI, né? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Por que esse versículo? Parece que não tem nada a ver com criança, né? Ou por que esse versículo? Então, a ideia atrás disso, eu escrevi, vou ver se eu consigo traduzir para o português aqui. Escrevi aqui que a gente precisa estar atento às nossas próprias ações. Porque se a gente está pedindo a nossa criança para fazer alguma coisa e as nossas próprias ações demonstram outra coisa, você acha que eles vão seguir? Não, né? Então, é uma coisa que, assim, às vezes é muito difícil. Teve várias vezes em criando nossos filhos, e eu especialmente, eu vou dar uma paradinha aqui e contar a história. Essa coisa de contar a história é coisa brasileira mesmo, viu? É uma parte da cultura brasileira que, assim, é dentro de mim. Porque nos Estados Unidos, quando eu começo a contar uma história, assim, a minha história é longa.
E o americano fica lá, você vai chegar no ponto ou não? Né? Mas eu não sei, é uma coisa brasileira, né? A gente gosta de contar história, gosta de bater papo. Não tem essa expressão nos Estados Unidos, bater papo, do que eu saiba. Então a gente gosta de contar história. Até a minha própria família. Você vai chegar no ponto ou não, mãe? Enfim. Tem várias vezes em que minha própria vida, né, com meus próprios filhos, tem várias vezes que eu fiz alguma coisa, né? E não, você precisa fazer dessa maneira, né? Então, daí eu percebi, poxa, e eu não estou fazendo certo também. Mas a história que eu quero contar também é de mim mesma. Então, teve muitas pessoas que quando eu falo para eles, olha, o meu apelido era Rebeca Sapeca. Era mesmo, Rebeca Sapeca tinha outros nomes também de apelidos que me davam, né? Mas eu era uma criança com um strong will. Vontade. Strong-willed child. É uma personalidade forte. Realmente, eu era assim, bem, né? Inclusive, eu fazia assim. Eu, no berço, petulante. Pois é. Eu era uma criança que era, nossa. É. Eu bati o pé. Era assim. Mas, então, coitado dos meus pais. Coitados. Porque eu era realmente assim, nossa, mas os meus pais eram perseverantes. Eles ficavam assim comigo, entendeu? Era incrível, assim, Deus me deu pais que eram bem, assim, ficava no nível, né? Ficava tudo, não. Eu fazia assim, eles, tá aqui. Fazia assim, eles aqui. Então, isso, anos e anos depois, que nem meu marido disse, né? Que depois a gente volta para os nossos pais e a gente vê, agora que eu entendo, né? Então, eu voltei, quando eu estava na faculdade, eu voltei para eles e eu falei, eu agradeci, eu falei, vocês não sabem que se vocês não tinham sido pais que eram assim, né, que não ia subindo, descendo comigo, se vocês não eram pais assim, eu acho que eu teria desviado, né? E daí eu tenho outra história com o meu terceiro ponto. E o terceiro ponto é em Colossenses, eu acho que é isso, né? Colossenses 3, 21. Colossenses 3, 21. Vai lá, alguém quer ler? Ok. Para mim, esse é um ponto muito bom, porque eu estava falando com alguém, com você, né, antes, que a gente tem um filho, nosso filho Josh, se vocês conhecem ele também é uma criança assim, ou era uma criança bem... ele via o mundo de branco e preto. Só tinha os dois. Não tinha nada no meio. Entendeu? E eu ficava tão zangada com ele, tão irritada com ele, né? Mas eu também não entendia o jeito que ele pensava. Então, muitas vezes, eu irritava ele. Irritava ele bastante. Eu acho que ele ficava desanimado, porque eu ficava tão, né, atrás dele, que a personalidade dele não a gente assim batia, né, personalidade. Mas graças a Deus e pela graça de Deus, né, que foi um tempo, não sei quando, eu percebi, finalmente, eu acho que foi naquele ponto que a gente estava todo mundo vivendo apertadinho naquele trailer, né? Que você não pode escapar de ninguém.
Tá todo mundo junto lá, né? É como uma panela de pressão. Vocês entendem isso muito bem. Como? Sim, é. Mas agora eu estou falando da minha própria família, dos meus filhos, né? Agora eu estou falando da minha própria família. Então, assim, aquele trailer era como uma panela de pressão, né? Ou você vai explodir, pode explodir, mas a carne ainda vai sair legal, né? Oh, mas, mas eu acho que eu vi com aquilo, né? Que naquele trailer, naquele local bem apertadinho, ou a gente ia or we would get along, ou a gente se dava bem, né? Ou a gente ia, todo mundo se quebrar, todo mundo se, né? Ninguém queria fazer coisa com o outro. Então, aí que eu percebi, né? Eu percebi, nossa, isso é a minha família. I can't disown them. Eu não consigo, assim, dizer, não é minha família, né? Daí, naquele ponto que eu realmente, assim, pensei, poxa, eu preciso ter mais cuidado da maneira que eu estou liderando com meus filhos, que eu estou, né? Eles são pessoas e eles vão crescer a ser pessoas, né? Como que eu quero que essas crianças sejam, né? Então, esse versículo aqui realmente falou comigo, me tocou, né? Para não irritar os meus filhos. Que a gente pode chegar num ponto como pais, né? A gente pode dizer, não, você vai me obedecer porque eu disse, né? A gente pode chegar naquele... Gente, você tem que pensar, né? Poxa, será que eu mesma estou irritando meus filhos? E eu tenho que pensar, eu tenho que... Tá, fala para mim o que você está passando, né? Então, tenha um pouco de paciência com seus filhos também. Isso eu acho muito importante. Daí, o quarto ponto é Provérbios 2. Na verdade, quase a passagem inteira. Então, a gente não vai ler toda essa passagem. Mas essa passagem, esse Provérbios 2, é a passagem de... eu acho que é, tipo assim, de sabedoria, né? O pai ou mãe, eu acho que é Salomão, dizendo para o filho, né, como ser sábio, o que deve fazer para seguir, para ser sábio. E o outro versículos são em Deuteronômio 6. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Ok. Diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as nas testas. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa em seus portões. É claro, ele estava falando isso, né, para a nação de Israel, mas isso também é uma aplicação para a gente hoje também, né? Ou seja, que não é só a igreja, a responsabilidade da igreja para ensinar para os seus filhos o que a Bíblia diz. A responsabilidade, na verdade, é nossa. Se a gente é pai, a gente precisa ensinar os filhos, né? E encorajar eles para ler a Bíblia também. Então, realmente, foram esses 4 pontos que eu queria dar para vocês. E exatamente como eu falei no início, que é o seguinte, que a gente precisa a perspectiva tanto do pai como da mãe, né? Se tiver os dois no lar, você precisa da perspectiva dos dois. E tentar, e os dois tentar ser assim, né? Então, então eu vou convidar, se vocês tiverem perguntas, não sei,
Até que hora? Você sabe que horas que a gente precisa terminar? Às 4? Tá. Então, alguém tem perguntas ou especificamente alguma coisa que tem a ver com como criar filhos, especialmente num lar cristão? Ou outra coisa talvez um dos pais é cristão e o outro não. Isso é uma coisa difícil também. É. Ele está perguntando sobre disciplina, né? E queria minha opinião. Eu mesma, eu vou dar a minha também. Eu mesma cresci num lar que não sei se eu vou dizer certo, então não quero que vocês tenham a ideia errada. Mas que os meus pais me batiam, né? Spanked. Porque no inglês a gente tem duas palavras, assim, spanked é diferente do que dizer, pelo menos no inglês, bater. They didn't hit me, they spanked me. Então a gente faz uma diferença entre essas duas palavras. Ou seja, era uma disciplina física, mas também a gente tinha uma disciplina em corrigir, né? Assim, ele sentava comigo e falava comigo também, ok? A Bíblia fala, né? Eu nem sei agora os trechos exatamente, mas eu sei que tem, na verdade, vários lugares, né, que fala sobre não ignore, algo a respeito no inglês, não sei o versículo, don't use the rod, spoil the child. What's that? Don't spare the rod, or spare the rod, spoil the child. É o versículo que tem na Bíblia, né? O que quer dizer, pelo menos na época, né? Eu vou falar isso também, que quando a gente lê essas coisas na Bíblia, a gente também tem que pensar que também tem coisas culturais, né? O jeito que está escrito. Então tem que entender isso também. Mas essa passagem tem a ver com se você não, if you don't spank, se você não bater, pode ser que agora a criança pode estar spoiled, mimado. Exatamente. Então, eu cresci numa casa assim, né? E foi muito interessante porque it's a discussion, é uma discussão, né, que pode ficar meio tem uma aqui e outra aqui, né? Eu vou dizer assim, meus pais nunca me bateram com raiva, nunca, nenhuma vez. Sempre foi, vamos dizer, como se fosse militar, entendeu? Olha, pode ser, batia com carinho, se tiver isso, né? Exatamente. É, é, é. Sim, é, exatamente. Exatamente, é corrigir. Exatamente. É, exatamente. É. Então, assim, nesse caso, exatamente, eu gostei dessa palavra. Meus pais, exatamente isso, eles estavam me corrigindo, né? E para mim, no meu caso, a minha personalidade, com aquela coisa de, né, que eu tinha, e gente, eu era. E assim, mas como eu falei, nunca com raiva. Eles corrigiam, né? Achou o versículo?
É Provérbios 13, 24, esse versículo que eu falei. É. É, exatamente. Ahn, sim, sempre carrega um pouco de... Aham, sim, sim, entendi. Ele está dizendo o seguinte, olha, do jeito que você é criado, você geralmente é o jeito que você, então, em volta, você cria os seus filhos, né? Ahn, sim, a mesma coisa nos Estados Unidos. Tá dizendo que aqui, né, se a gente bate, o vizinho pode chamar a polícia, sei lá. É a mesma coisa nos Estados Unidos. E olha só, essa coisa de como corrigir, né, ou como disciplinar os nossos filhos, eu acho uma coisa difícil. Ahn, porque a gente estava conversando antes sobre o Josh. E eu falei que tinha certa forma, de maneira que eu estava tentando corrigir ele, que realmente depois que eu percebi que não estava sendo certo. Então, para o nosso filho Josh, que alguns de vocês conhecem, que ele já veio com a gente em várias viagens, né? Eu batia ele para tentar corrigir. Mas o jeito que ele pensa, porque ele tem Asperger's, que a gente só é um tipo de autism. Autismo. É, exatamente. Então, é assim. Eu vou dizer isso. Se a sua intenção é corrigir o seu filho, então você tem que prestar atenção do que o seu filho precisa também, entendeu? Então, eu não estava prestando atenção que com o Josh isso não estava. Eu batia e ele não mudava. Não estava corrigindo. Ele ficava até. Ha, 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 ha. Não estava corrigindo. Então, só depois. E depois eu percebi, finalmente, gente, ele estava com uns 15, 16 anos. Que eu finalmente percebi isso. E eu comecei a chorar, 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 chorar. A gente estava lá em casa. Comecei a chorar e eu, Deus, agora que eu estou vendo que eu fiz a coisa errada com ele, que com esse menino eu acho que ele vai desviar, né? Porque eu tentando corrigir ele dessa maneira e ele não, né? Isso não estava. Como? Já tinha. Ah, não tinha. Laudo, não. Não tinha. Mas eu percebi finalmente. Sim, exatamente. Exatamente. É, é. Sim, exatamente. É, exatamente. Mas, olha, pois exatamente. Então isso não tava, ele não tinha, né? Não estava ajudando ele, não estava corrigindo. Então, mas foi até um pouco engraçado nesse caso de eu chorar, chorar, chorar. E eu falei, vem cá, Josh, eu quero falar com você, né? E eu falei isso para ele. Eu falei, eu agora percebi ao passar todos esses anos que a gente esteve, né, assim, tentando corrigir você, que eu não corrigi a maneira certa. E eu pedi perdão dele. Eu falei, me desculpa.
Pois é. Então, como que a gente... Olha, eu acho que com a graça de Deus, que eu falei na primeira, né, que os próprios pais precisam estar andando no caminho de Deus. Então, eu acho que com aquilo, ele conseguiu perceber, né? Ele sabia que a gente estava tentando fazer o certo. Ahn, mais emocional ainda, porque ele estava com a gente esse ano, e o nosso filho mais velho, maior, né? Nós tivemos que dar uma informação para ele muito difícil, para o nosso irmão mais velho. Mas o que aconteceu? Bem, deixa eu voltar de novo. O Josh estava com a gente um tempo de uma semana que o nosso filho maior, ele tinha que sair da casa dele, ele tinha perdido o emprego dele, e eu e o Bill, nós falamos para ele não podia mudar de volta para nossa casa. Então, o nosso filho maior, ele ficou zangado com a gente, muito zangado, né? Vocês não me amam? Tarará, sei lá que mais. E eu tentando falar com ele, né? Roberto, você não entende. É porque, se você precisar de alguma coisa, outras coisas, a gente está aqui para ajudar. Mas essa é uma parte da sua vida que você vai ter que viver e entender, né? Como passar essa parte da sua vida. Porque ele já é adulto, já estava vivendo sozinho, né? E então, eu e o Bill, nós fizemos essa decisão. Então, a gente falou, olha, a gente pode te ajudar a achar um emprego. A gente pode, o que for, a gente vai ajudar. Mas essa vai ser uma coisa que você tem que passar por isso, né? Mas ficou super zangado. Nossa, gente, ele falando pra gente coisa que eu nunca tinha ouvido antes. E o Josh estava lá comigo. Foi uma coisa incrível. Então, isso foi o dia antes de o Josh ir embora para os Estados Unidos. Desculpa, de volta para o lugar onde que ele estava vivendo, né? E ele escreveu uma carta para mim e deixou para a gente ler depois que eu levei para o aeroporto. Quando eu voltei em casa e eu li essa carta do Josh, ele tinha escrito lá... Ele tinha escrito lá que eu era um exemplo da mulher que ele queria casar. E eu fiquei assim, em choque, né? Por causa de toda aquela coisa que a gente tinha passado, né? E tinha escrito outras coisas também. Mas isso só para a gente ver que quando a gente segue a palavra de Deus, é exatamente o que está dizendo na Escritura, né? Que a gente usa aquele versículo, que é verdade também, que o filho vai voltar. E para concluir também, o Roberto, ele voltou também de novo, né? Ele depois percebeu, ok, agora entendi, né? Que eu precisava passar por aquilo também. Então, a gente passa por coisa que é difícil. Você vai passar pelo fogo, gente. Seus filhos vão passar pelo fogo. Mas a gente chega num ponto que na verdade, a gente vai aprendendo muita coisa com aquilo, entendeu? Então, foi uma resposta super longa, mas em disciplinar os nossos filhos, a gente tem que perceber como que a gente precisa disciplinar, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é que a gente segue a palavra de Deus, é que eles vejam isso em nossa vida, né? Então, é isso. De nada. Com certeza. Sim. Sim.
É isso. Aham. Exatamente. É. Exatamente. Sim. Sim. Uhum. Ou a escola, ou a igreja. É. Sim. Sim. É. É. E eu sempre falava para meus meninos também que ele, they're not going to answer to me. Eles não vão, eles não vão responder a mim. No final da nossa vida, quem que a gente vai responder? É Deus. Eu estou criando eles, mas eles são uma própria entidade deles. É, também. É, 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 é. E a gente, como pai, tenta. Oh, sim, sim. Aham, isso. Uhum, exatamente. Sim, sim. Mas, é. Ah, foi uma pergunta? Como que a gente pode fazer, né? Em nossa. É, 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 é. Tem. É, é. Uhum, é, é. Outra, uma coisa que eu vou adicionar a isso é, por exemplo, com nossos filhos, né? São 3 filhos diferentes, personalidades diferentes. O Josué e o Josh e o Andrew, o André, personalidades bem diferentes, né? O Josh, ele fazia a mesma coisa na escola. Quando ele tinha 7 ou 8 anos, numa escola pública nos Estados Unidos, a professora pediu para ele fazer tipo um book report, redação de alguém na história que alguém na história, no history, né, na história. Ele decidiu fazer Jesus. Uma das coisas que tinha que ter era um livro sobre essa pessoa, né? A professora disse para ele: você não pode fazer sobre Jesus. Não, como que você vai fazer um livro sobre Jesus? E ele, 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, falou para a professora: mas tem livro, é a Bíblia. Tá aí. Né? Mas e outra, não sei lá, outra pergunta que a professora perguntou para ele. Ele não, mas ele nasceu, ele até morreu, mas daí voltou de novo. 7 anos de idade, 7 anos, 7, 6 anos. Então, cristianismo puro e simples.
nas palavras de uma criança. Por quê? Porque eu ia explicar também, com a gente, pelo menos o jeito que a gente é, como os pais, não só a gente fala coisa para os nossos filhos, a gente pergunta para eles, o que você acha? Você que fala para mim o que você acha. E daí a gente bate um papo, a gente tem uma conversa, entendeu? Não é eu falando, você vai acreditar isso, você vai ouvir isso, você... Inclusive, eu quero falar só uma coisa que aconteceu comigo quando eu era adolescente aqui no Brasil. Se tiver mais outra pergunta, a gente pode falar também. Mas eu queria dar esse exemplo para vocês entenderem uma coisa. Então, meus pais eram missionários, eu nasci aqui no Brasil, e a expectativa, para mim, naquela época, eles esperavam que eu ajudava com o ministério dentro da igreja, que eu precisava... então, eu ensinava as crianças de hora dominical, né? Eu era adolescente, e eu ensinando essas crianças, né? E teve um ponto também que eu até era a presidente do nosso grupo de jovens, sei lá, né? Então, tanta coisa, mas eles tinham essa expectativa de mim, né? Que eu ia fazer todas essas coisas como parte do ministério. Daí chegou um ponto que minha mãe estava percebendo que eu estava começando assim me afastar. Eu estava ficando com como é que é a palavra? Eu ficava desanimada, comecei até a ficar com como é que é? Sure, all of that. Tudo isso que vocês falaram. Enfim, I was trying to think of it in English. I couldn't even think of it. When you become depressed. Depressão. Eu me trancava no meu quarto, não falava com ninguém. Eu comecei até a pensar em suicídio. Entendeu? Minha mãe percebeu isso, né? Ela estava vendo esses sinais, né? Vamos supor. E eu não sei exatamente o que aconteceu, mas como chegou a esse ponto. Mas um dia a gente estava conversando e, não sei, minha mãe falou para mim assim, Rebeca, você quer fazer a sua própria decisão de ir para a igreja ou não? Quê? Meus pais, né, missionários, como é que ia olhar assim, como é que o pessoal da congregação ia olhar para eles? Você não está trazendo sua your daughter, sua filha, escapa às vezes, sua filha para a igreja? O que está acontecendo aí, né? O que está... Né? Como é que pode uma coisa dessa? E meu pai também eu cresci, ele veio de uma família bem rígida, né? Crente, bem rígida. E meu pai, não, ela tem que vir com a gente. Minha mãe, calma. Eu acho, se a gente não dá a decisão para a Rebeca, que ela vai desviar, que ela nunca mais vai voltar para a igreja. Então, eles falaram, tudo bem. Então, eu fiquei animada, não preciso ir para a igreja, que legal. Eu fiquei em casa um domingo. Daí passei em casa, estava assistindo filme, estava fazendo né, o que eu queria. Eu acho que eu tinha uns 16 anos de idade. Estava fazendo o que eu queria. Mas no final daquele dia, eu até fiquei assim meio... Isso não tem... Não tem sentido. Estava meio, né? Próximo domingo, eu vou ficar aqui em casa. Eu não vou, não. Eu não... Né? Lembra, eu era uma... eu não quero ir, eu não vou. No final daquele dia que Deus começou a me tocar, né? Então, ou seja, foi minha própria decisão. Não foi os meus pais dizendo, né? Toda vez. Então, finalmente, com aquela decisão, e eu falei para os meus pais depois, eu falei, se vocês não tinham feito isso naquela época, naquele tempo, com certeza eu ia ter desviado. Eu não queria nada mais com a igreja, nada mais com Deus, entendeu? Nada.
Então, porque foi uma decisão, e foi uma decisão de adolescente, ou seja, eu já tinha essa sabedoria, né? Então, foi isso. Exatamente, vai percebendo. É. Exatamente, exatamente. Porque ele é como ela falou também, eu sou ser humano, eu vou errar, a gente vai errar. Então, se a gente consegue pelo menos falar isso também, né? Olha, eu não sou perfeito também. Sim. É. Uhum. Sim. 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 Sabedoria, tá? É verdade. Muita sabedoria. Sim. Sim. Sim, Outra coisa que eu vou dizer também, a minha mãe é que a gente chama de primeira geração de crente. Ou seja, a família dela não era crente. Meu pai veio de gerações e gerações e gerações de crente. Então, às vezes vem vou dizer assim, toda essa bagagem, né, que vem. Minha mãe não tinha essa bagagem, então ela via as coisas diferente. Ela não tinha essa que nem um cavalo, né? É. Então, tá bom. Vocês podem perguntar para o Bill também. Se tá lá, sentado. Quando ele ainda está tentando. É, é, é difícil. Sim, sim, é. E, sim, sim. E outra coisa que pelo menos. E na minha geração, pelo menos, não tinha internet. Agora, com a internet, né, com os filhos, é uma coisa que, nossa, é uma preocupação, realmente. A gente fica assim. É, é um mal necessário. É. Mas eu acho que em tudo, é como eu disse, né? Como pais também, a gente tem que entregar isso para Deus, né? Que nem ele falou da primeira vez com Jó, né? Se a gente sabe como pai, a gente está realmente andando no caminho de Deus, a gente está pedindo sabedoria de Deus. E olha, gente, não tem uma coisa escrita para cada pai. Congratulations. É, parabéns, você agora se tornou. Aqui está o teu manual pessoalmente que eu fiz especialmente para você, viu? Não existe. Não, não tem. Então o que a gente tem é Deus. É. Uhum. Então, é exatamente o que eu falei. Exatamente. Cada criança é diferente. Uhum. É, sim. É, é. É, é, é.
É. Uhum. Sim. É verdade, a gente aprende com cada filho. E o meu foi 16 anos antes que eu percebi. É. E só para dar um conforto, a gente acha que a gente está fazendo coisa errada e talvez tá, né, de uma certa forma. Mas mesmo com tudo que a gente, eu pelo menos, né, não sei com o Bill, mas eu pelo menos como mãe, né, tudo que eu passei com o Josh, de alguma forma, alguma coisa boa entrou na cabeça dele, né? Alguma coisa entrou na cabeça e ele agora é o Asperger's. Olha, assim, eu não sabia o que era, mas com 3 meses de idade, ele não gostava de abraço, mas ele não fazia aquela coisa com os olhos, né? Porque geralmente ele olhava pra gente, mas ele não ficava olhando, né? Mas ele mesmo hoje em dia, ele não gosta muito de abraço, mas eu falo, agora ele dá. Agora ele entende com a maturidade, mesmo se ele não sente alguma coisa, ele agora percebe que, por exemplo, quando aconteceu aquela coisa com o Roberto, ele veio e me deu um abraço. Foi a primeira vez na vida dele que ele iniciou o abraço. Com 24 anos de idade. Foi a primeira vez. É. Não, a gente foi lendo, na verdade. É porque a gente não tinha as finanças para fazer os exames ou o teste, mas até ele concordou, ele, mãe, isso aqui é eu. Quando a gente leu o detalhe, né, do negócio do Asperger's, ele, mãe, tudo que está escrito aqui é eu. Eu falei, é isso que eu pensei. Então, mas é. Uhum. Sim, é. Especialmente, como eu falei, ele assim, porque para ele acha isso não é necessário, entendeu? Um abraço, porque ele não tem esse negócio de feelings, ou de sentimentos, ou assim, triste. O mundo para ele, o jeito que ele vê, é tudo, como eu disse, é branco e preto. Tem essa consequência, não tem? Tem esses, né? Mas agora os sentimentos, assim, para ele, né? Ele entende. Ele agora entende. Mas, exatamente, aprendeu. Exatamente. Exatamente. Não que é uma coisa para ele, mas ele exatamente. Ele aprendeu que para mim era uma coisa que eu precisava naquele ponto, que não tinha outro. Ele era o único filho que estava lá. Aham, é, sim, sim, exatamente. Sim, sim, é. Mas só foi quando ele maturou, né? Quando ele era com mais idade. Foi. Eu acho que sim. É verdade. Tá bom, gente. Eu acho que já encerramos, né? Se vocês quiserem conversar comigo a qualquer tempo, né, pode ficar à vontade. Vigília. Tá bom. Obrigada, gente.